Olá, saudações, bom dia pessoal. Um caloroso abraço aqui diretamente de Fortaleza nessa manhã de sábado. Estou aqui, me chamo Raoni Maciel, estou aqui diretamente de Fortaleza para falar um pouco da proposta do trabalho, né, que estou submetendo aqui hoje, né, minha pesquisa ao pessoal do Diversão Offline, que é um evento realizado pelo pessoal da Geek Carioca, diretamente no Rio de Janeiro. É uma versão do evento que está sendo transmitida online, mas fisicamente, né, o pessoal do Diversão Offline pretende se encontrar no mês de novembro. E aí vocês vão ver aqui, né, dentro da minha mídia social, o contato que vai ser transmitido para eles também na ocasião certa, né? Então vocês podem, através do meu contato, procurá-los para saber mais detalhes também do evento que vai ser presencial a partir do mês de novembro. Hoje a minha fala, diretamente do meu Instagram pessoal, mas vinculado com o pessoal do Diversão Offline nessa data de hoje, é para falar sobre a pesquisa Realidades Colidem na Terra da Luz, Fortaleza e o RPG. É uma fala que já vem sendo feita, né, há um bom tempo. As pessoas que acompanham a minha mídia social estão acompanhando. E a intenção é mencionar um pouco desse trabalho que está sendo feito diretamente dessa cidade, né? E colocar um pouco desse pioneirismo dentro da região nordestina também, em alguns aspectos, tá? Espero que a nossa live hoje seja produtiva e espero também que vocês acompanhem a mídia social aqui desse que vos fala, que é Raoni_Maciel, através do Instagram, e a mídia de toda a galera que esteve aqui, que está presente na realidade do pessoal do Diversão Offline, né? Então vocês podem acompanhar tranquilamente o evento com outras participações na plataforma do YouTube também, na plataforma Discord e por aí vai. Bom, a minha fala hoje, né, ela tem uma ligação com a nossa cidade de Fortaleza. E isso tem um prazo histórico, né? Tem um período histórico para a gente falar. Alguns podem se perguntar, mas você é um cara da área de história, né? Um professor de história da Universidade Estadual do Ceará, e você deseja falar sobre o RPG. Então, por favor, qual seria a sua intenção com esse trabalho? E aí, como tenho dito em várias participações que vocês podem acompanhar aqui na minha própria mídia virtual, a intenção desta fala é relembrar a todos nós, produtores de RPG, que existem algumas coisas que devem ser tratadas. Óbvio que o trabalho histórico, ele perfaz um conteúdo de história cultural. Para quem não está acostumado, é perceber que algumas coisas mudam e outras não mudam nos nossos comportamentos, né? Os seres humanos fazendo sua própria história. E aí, trazendo um pouco disto para o RPG, seria perceber que algumas práticas que ocorrem na cidade de Fortaleza, que é um grande reduto de RPGistas, continuam acontecendo. Algumas mudam, mas outras permanecem. E o que embasa essa minha fala? Essa minha fala é embasada por um trabalho dentro da história cultural, dentro da sociologia. Ou seja, eu vou utilizar, né, do pensamento teórico de vários pesquisadores para tentar dar um pouco da base da minha fala do dia de hoje. E para fazer isso de maneira independente, né, e aí submeti o meu trabalho ao pessoal do Diversão Offline, eles acreditaram nessa possibilidade de uma parceria e cá estou. O que acontece? Essa intenção de hoje de mencionar esse trabalho, ela tem muito a ver com a perspectiva de um jogo que possa ser ampliado na sua potencialidade. E aqui eu não estou nem dizendo que ele já não tem potencial, né? O potencial dele já é justamente para alcançar outros públicos ainda não atingidos. Bom, a gente tem uma infinidade, né, de produtos dentro desse setor, que é o setor RPGístico. Mas em especial a gente tem que mencionar que ele deriva de um produto que é em formato de livro. E a discussão começa a partir de 2017, desta minha pesquisa, que é quando eu começo a investigar dentro da cidade de Fortaleza o que nós temos de histórico sobre esse setor. E aí a gente se depara com a ideia de que em Fortaleza existem redutos dentro de redutos. O que seria isso? Grupos de pessoas que se organizam desde quando chega no Brasil, a partir dos anos 80, através de algumas pessoas que viajavam para o exterior e traziam esses livros para cá,
E é a partir daí que a gente começa a ter um acesso a esse produto, que alguns vão chamar aí carinhosamente de geração Xerox, aquela galera mais antiga que já tem hoje em dia seus 40 e poucos anos e que trouxe esse material para cá. Porém, naquela época o material vinha em formato de um outro idioma, ele vinha no próprio inglês original, o que dificultava já de cara o acesso de quem é brasileiro e não comunica-se, né, nesse idioma, tá bom? Então, esse é um dos entraves para aquele momento. E aí, continuando essa possibilidade de dialogar, dentro da cidade de Fortaleza haviam algumas lojas que começaram a vender esses produtos, quando perceberam que tinha uma possibilidade de negociar esse produto e atingir um público maior. O que acontece? Esse público não atingido ainda vai começar a entender esse produto somente com o passar do tempo. E esse passar do tempo demora, digamos assim, cerca de uns 5 anos, até que finalmente as editoras nacionais começassem a fazer a tradução desse material e aí conseguissem fazer isso divulgando o seu trabalho, né? Esse seu trabalho através de editoras muito conhecidas no Brasil, que era inclusive a Devir Livraria, né? E ela atinge o público cearense também, a partir do momento que há umas parcerias feitas com o pessoal da Livraria Carochinha, no bairro Nobre aqui da cidade de Fortaleza, e também a Livraria Livro Técnico da Avenida Dom Luiz, que se vocês que não conhecem a cidade vão perceber, é justamente dentro de uma região onde a gente considera que são os maiores nichos, né, os maiores grupos de Fortaleza que tem um capital econômico e um capital cultural diferenciado. Ou seja, é um bairro nobre com pessoas que têm um acesso a um nível cultural diferenciado. Então, isso é um objetivo dessa pesquisa, de conseguir perceber esses detalhes. Que geralmente, eu digo isso sempre nas falas, é uma coisa não percebida dentro dos outros trabalhos. Os outros trabalhos falam muito rapidamente sobre isso, porém, eles não entram nos detalhes que dizem respeito às diferenças entre esse grupo. E aí, quando eu falo as diferenças dentro desse grupo, pessoal, eu estou falando das diferenças que diz respeito ao nível econômico, cultural e social. Então, são essas 3 diferenças que essa fala de hoje ela tenta fazer para atingir esse público não atingido ainda. Tudo bem? Então, o que é que eu desejo nessa fala de hoje, que eu prometo não vou me alongar. Obrigado aí, Alanzito, pela presença, aos demais colegas, né? Que seria o quê? Perceber que essa relação do jogo, como sendo um produto de uma indústria cultural, ele tem um grande impacto na relação socioeconômica. E aí, repito, que é uma fala nem sempre distribuída e pensada dentro dos trabalhos acadêmicos sobre o RPG no Brasil. Então, é uma fala que vai um pouco contra a maré da lógica de produção acadêmica, certo? Então, essa é a tentativa de fazer um pouco desse jogo, né? Fazendo aí um trocadilho com a palavra do RPG, é uma tentativa de fazer um jogo de trocas, né? De percepção de quem tem a cultura, de quem não tem a cultura, de quem foi atingido por esse produto da indústria cultural e por aí vai. Então, quem vai embasar essa minha fala, né? Além, claro, dos variados trabalhos de dissertações, né? De monografias, até mesmo de teses no Brasil, outros teóricos vão poder me apoiar também para pensar nisso. Então, a reflexão vai girar em torno do sociólogo Gessé Souza, a reflexão vai girar em torno do sociólogo Pierre Bourdieu. A minha reflexão e minha base teórica da história cultural vai se embasar no historiador Roger Chartier, vai se embasar também nas perspectivas da Sandra Jataí Pesavento, que é a nossa brasileira. E além disso, é claro, outros livros vão poder compor esse pensamento para poder falar disto. Mas o primeiro livro, né, o livro que vai realmente facilitar essa pesquisa, e aí me permita mostrar para vocês, é este livro aqui. É o livro da Sônia Rodrigues, que é uma escritora brasileira muito conhecida,
chamado Roleplay Game, a pedagogia da imaginação no Brasil. Esse livro é baseado na tese dela e foi lançado em 2004. E esse livro é o que dá o pensamento, né? É o que dá esse start para fazer essa pesquisa. Por quê? Porque dentro dessa... Estou na região periférica, né? Esqueci de mencionar isso. Eu sou de Fortaleza, mas antes que alguém questione, né? De onde é que você fala e tudo mais? Eu falo dessa pesquisa não só porque eu sou atingido por ela, pelo jogo, eu sou capturado pelo jogo porque eu sou jogador, mas também porque sou de região periférica desde sempre. Então, a minha perspectiva sobre o RPG, ela já tem um pouco de diferença em relação a outros colegas e tudo mais. Que notadamente vinham de uma... Aí eu já entro no lance da pesquisa, né? Que são pessoas que vêm de um centro, né, cultural diferenciado, de uma perspectiva cultural diferente de outros grupos. Por exemplo, os grupos fortalezenses, você praticamente dividia-os, né, entre os que gostavam de ler e os que gostavam de jogar futebol. Não que isso tenha mudado muito, mas naquela ocasião dos anos 90, literalmente, sem ainda a internet atingir a todos nós, era o que tínhamos, né? Ou fazíamos parte de grupos, né, de jogo, como o próprio Gessé Souza diz, usar a nossa energia física e braçal para se locupletar de qualquer forma, ou você usava a sua energia e capacidade intelectual, que aí não é para todo mundo, é só para quem tem o acesso cultural, tem a sua leitura, tem o seu hábito que é trazido dentro do seio familiar. Então, essa é a visão. Aí eu coloco o seguinte: os mestres de RPG, ou seja, os consumidores, jogadores de RPG, detêm o material físico, detêm o livro, ele compra, adquire o produto, e eles, né, vão estudar, vão passar um tempo debruçado sobre as leituras, vão compreender, né? Ou seja, eles vão conhecer o produto inicialmente, né? Conhecem, vão entender o produto através da sua leitura, percepção sobre o que é que tem dentro daquele livro, até porque eles têm uma leitura de mundo muito vasta. E em terceiro lugar, na aquisição é que se completa esse ciclo. Ou se você preferir, às vezes a pessoa de uma família abastada, ele pode comprar o livro, né? Ou seja, fazer logo a aquisição, e aí ele vai entender o produto ali naquela leitura já no segundo tópico, ou volta para o primeiro também, que seria conhecer de maneira geral. Então, agradeço a todos vocês, obrigado Caleb por estar aqui também, né? Um grande abraço para você. Então, assim, o que acontece? Esse material que ele é vendido no nosso país, em especial em Fortaleza, ele captura certas pessoas com certas capacidades. E essas capacidades é que vão ser percebidas na minha fala. Então, eu sempre peço desculpas, né, para os nossos colegas espectadores, que não é para fazer aqui uma divisão entre quem tem e quem não tem. Na verdade, é para demonstrar que existe essa divisão. E aí, um abraço e saudações ao Juan, saudações aí ao pessoal do Ataque de Oportunidade, obrigado por estarem comigo nessa manhã. E aqui eu estou fazendo uma fala, pessoal, só retomando, para o evento DOF Day, que é o Diversão Offline do Rio de Janeiro. Então eu fui convidado, né, para falar um pouco da minha pesquisa e... Obrigado, Juan. E essa pesquisa ela vai estar tendo uma amplitude nos últimos tempos, né, porque as pessoas se interessaram pela fala proferida por mim, já que eu estou falando de coisas, de temas que o mainstream não fala, que é essa inconformação com o esquema econômico de consumo muito forte dentro do próprio seio do RPG e que às vezes os grandes produtores de conteúdo esquecem de mencionar. Então a minha fala é numa resistência para perceberem que através da história é possível resgatar esses elementos, né? Então a ciência histórica ajuda nesse processo de resgate e facilita fazer essa crítica. E eu só faço a crítica porque faço parte do seio dos jogadores de RPG. Mas lembrando, não como o consumidor jogador, que é o mestre, que é o cara que vai falar e todo mundo vai ouvir como uma audiência cativa. Não, eu sou aquele capturado pela pessoa que detém o produto e eu vou de maneira, usando a expressão passivamente, receber aquilo e fazer a intelecção, né? Começar a entender um pouquinho daquela parada. Nem sempre é possível, porque aí eu teria que ter os outros pré-requisitos que os consumidores jogadores têm, que é um nível intelectual mais aprimorado
e uma leitura de mundo e capacidade de abstração que nem sempre o periférico tem, porque não tem acesso à leitura, porque não consegue sair da sua linha de analfabetismo funcional e mais uma outra quantidade de coisas aqui que demoraria muito tempo. Tudo bem, pessoal? Ó, se quiser falar alguma coisa, criticar, estou aqui às ordens, hein? Então, veja. Obrigado aí, Paulo Igor, né? Tá aqui também. Bom, pessoal, então assim, continuando, né? Esse remar contra a maré que eu estou fazendo aqui hoje, né? Propondo essa fala, ela é uma tentativa de puxar na saia dos nossos produtores, né? Inclusive do próprio pessoal do Diversão Offline, né? Porque, queiramos ou não, vocês vão acompanhar em outros vídeos feitos, né, pelo pessoal no ano passado, que é um evento de grande porte do Rio de Janeiro e que atinge um público, né, de uma capacidade financeira muito bacana. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra, né, ou seja, o jogo, o conteúdo, ainda pode ser melhor disseminado dentre as pessoas que não têm essa capacidade. Porque senão, se a gente falar somente para o nosso próprio grupo, a gente vai estar sempre fechado. E eu acho que o grande lance é quebrar um pouco desse algoritmo que toma a gente, né? É como se fosse falar dentro de uma bolha e a gente não sai dentro dela. Então a ideia, até mesmo como educador, é tentar levar essa palavra e atingir outros públicos. Tudo bem? Então, relembrando, né? Eu estou ancorado em falas de sociólogos, eu estou ancorado em falas de historiadores e é por isso que o trabalho ele existe. Mas nada disso aconteceria se não fosse o meu problema atual, se não fosse a minha questão desse tempo agora, para falar do nosso passado dos anos 90, tá? E quando eu falo de Fortaleza, dos anos 90, é interessante perceber que além daqueles lugares que eu já comentei para vocês, né, que são shopping centers, em regiões, obviamente, já nos anos 90, em regiões abastadas, de uma classe média, né, uma classe média majoritariamente masculina, que participará desses jogos. Então, e aí alguém pode perguntar, mas aonde, e aí? Essa coisa ainda persiste? Persiste, né? Os dados apresentados pela pesquisa, né, apresentam que essa unanimidade ou essa maioria de pessoas que fazem parte do RPG ainda são de um público masculino. E, como já falei antes, de um público que tem um hábitos, né? Como diria o Pierre Bourdieu. O que é o hábitos? É o cara que nasce no seio de uma família que estimula a leitura das pessoas. Então, aquele indivíduo que hoje a sociedade cobra tanto para ser um bom profissional, para ter criatividade, para ser multifuncional, ele já está sendo forjado ali, inclusive dentro do seio dessa galera. E o RPG, o Role Playing Game, é um produto que pode aperfeiçoar ainda mais a pessoa que faz parte desse seio familiar. Eu poderia falar aqui de muitos outros pesquisadores, sociólogos e tal, mas para não ficar muito chata aqui essa fala, acho que fica melhor falar dessa maneira, né? De uma maneira mais rápida, mais passada. Agora não vamos perder de linha o seguinte. A minha cidade, que é Fortaleza, ela faz parte de um grande centro urbanizado. E esse centro urbanizado de consumo, ele pega bastante, né, a formação da identidade do indivíduo contemporâneo. Ou seja, ele pega muito a identidade das pessoas que estão dentro desse seio nerd, né, que conhecem de jogos, né, jogos digitais e tudo mais, board game, por aí vai. Então, essa ideia de que antes, né, o nerd era um cara que deveria passar até por uma espécie de brincadeira, a galera tirar uma onda com ele, fazer o famoso bullying, né? Não se falava bullying naquela época, mas se dizia que o cara ele era atingido por um pessoal fazendo hora com a cara dele, né? Tirando um sarro. Hoje não. Hoje esse tal nerd, ele na verdade, ele concentra uma capacidade intelectual que o coloca numa posição financeira, inclusive atrativa. Bom dia, Reginaldo, obrigado. Esse profissional vai estar num patamar financeiro, né, geralmente diferenciado de outras funções que a sociedade coloca para a gente ter, de outras profissões. E esse cara hoje é considerado cool, ele é considerado o cara que é legalzão, que entende de tudo, que faz transmissão ao vivo, etc. Eu não sou esse cara cool, né? Eu estou aqui tentando só divulgar um pouco do trabalho. Mas o lance é perceber que hoje é essa galera que faz sucesso. É essa galera que ganha mais do que professor universitário, que ganha mais do que gente concursada. Então, esses produtores de conteúdo, de mídia,
inclusive utilizando a plataforma do RPG, atingem públicos que a gente nunca imaginou que fossem atingidos. Porque, como a gente sabe, o norte e o nordeste do Brasil, historicamente, sempre foram regiões com dificuldades de acesso a tudo que se possa imaginar. Então, o letramento, a alfabetização, o acesso financeiro, o nível salarial e por aí vai, são sempre problemas que nós tivemos historicamente no Brasil. Agora, a questão é como é que você vai, dentro de uma lógica dessa atual, utilizar o próprio jogo do qual eu estou falando para conseguir atingir outras coisas, outros patamares. Essa é a proposta. Em especial, chamar a atenção do público que trabalha com educação e chamar a atenção do público que promove conteúdos, né, que são conteudistas da internet, do próprio hobby, dos board games, do RPG analógico, do RPG digital, para fazer uma síntese aqui, né? Então, é chamar a atenção dessa galera de que há uma ferramenta, né, que pode ajudar, né, como disse aqui o pessoal do Ataque de Oportunidades, a utilizar um jogo de maneira consciente para conscientizar as pessoas. E não só o público que já faz parte desse jogo, mas um público também que ainda não foi atingido por ele. Então, o lance é conseguir fazer esse jogo, né? De novo, desculpe o trocadilho, né? Esse jogo de transição de um mundo de uma galera que não tem, né? Ou ainda não adquiriu a capacidade do capital, mas não é somente o capital financeiro, mas o capital cultural. E eu digo isso, pessoal, não porque eu quero ou porque eu quero polemizar, mas porque o Brasil tem essa lógica de funcionamento, né? Uma lógica de funcionamento onde as instituições políticas, em especial, utilizam da forma de que a população não tem o acesso ao letramento, não tem uma visão de mundo crítica para justamente apoderar-se dessa sua capacidade de raciocínio. Então, como dizia o antropólogo Darcy Ribeiro, né? É um projeto. Então, para que a gente saia desse projeto de dominação, inclusive crítica, é necessário utilizar o RPG não como nós estamos apenas visualizando, que é o uso mercadológico pura e simplesmente, mas é utilizá-lo também de maneira a capturar aqueles tempos dos anos 90, por exemplo, que é o que diz a pesquisa, e introduzi-lo em seios de sociedade periférica que ainda não foram atingidos. E aí eu sempre gosto de mandar um alô à galera que já faz esse trabalho, né, no Brasil, não especificamente na cidade de Fortaleza, mas que é a galera de São Paulo, do RPG e Cultura, na figura do Maurício, né, que é um grande parceiro, a Confraria das Ideias de São Paulo também, com o Leandro Godoy, né? E mais recentemente o pessoal do Rio de Janeiro, do qual tive um contato, que é o pessoal do coletivo Bora Jogar, o Bora Jogar com o nosso Fabiano Cachamorro. Então, assim, aproveitar esses espaços de encontro entre os indivíduos periféricos para continuar a lançar o RPG dentro deles. Mas percebamos, por favor, entendam, não como se fosse um colonizador. Eu não vou chegar lá colonizando a galera periférica. Não é isso que a gente quer ver aqui no bairro. A gente quer ver a galera chegar e abraçando a gente, né? E abraçando também as outras causas, as causas coletivas das regiões periféricas, que não ficam só circunscritas ao divertimento. Porque a galera da perifa não tem como se divertir se não tiver uma consciência de mundo, né? Porque existem outros problemas que afligem a galera periférica, e aí eu me incluo nisto. São os boletos, né? Para aí alguém vai me chamar de cringe, mas são os boletos, o custo de vida, né? A carestia do nosso dia a dia, que o próprio produto do RPG tem. Então, uma maneira de colaborar para fazer isso com toda essa galera é a própria galera que é produtora de RPG disponibilizar acessos facilitados. Alguém vai dizer o seguinte: cara, mas existe já sites que vendem produtos mais baratos e tudo. É verdade, eu reconheço isso. Porém, esses sites que vendem produtos mais baratos, perceba, na mesma frase teve sites que vendem produtos. Esses sites que vendem produtos são pela internet. E aí eu faço a pergunta: como é que está a sua internet? Qual é o aparelho que você está usando para assistir essa nossa transmissão? Quantas pessoas, além de nós que estamos aqui,
não puderam assistir, ou não vão poder assistir, não vão saber da existência do Diversão Offline, da galera do Rio de Janeiro, ou não vão saber da minha existência dentro da cidade de Fortaleza, porque estão dentro de redutos e, além do que, não tem a grana para comprar os equipamentos. Então, por mais que a gente imagine que hoje em dia está muito fácil de conhecer, continua sendo fácil para certos grupos, não é para todo mundo. E nada mais justo que colocar o RPG na posição consagrada que ele merece, que é na posição de tornar as pessoas mais críticas e tê-las como pessoas capazes de abstrair, ou seja, capazes de refletir um mundo diferente, de usar a imaginação, que muitas das vezes o povo brasileiro, em especial nortista e nordestino, não tem, porque precisam se preocupar com coisas básicas da sobrevivência, tá? Então, é nessa perspectiva que eu estou trazendo a fala de hoje, aqui dentro do Diversão Offline, utilizando a minha fala no meu Instagram pessoal. Ok? Então, me permita... Então, a ideia, pessoal, é a gente colar com a galera que faz esse trabalho, não só de divulgar o RPG, mas principalmente da galera que faz a divulgação desse hobby, para a galera não atingida. Então, por isso que eu mencionei os nomes que mencionei. Pô, Raoni, mas você também não tem isso aí em Fortaleza? Ninguém fez essa parada? Você está pedindo a ajuda do pessoal somente do eixo sudeste? Não, aqui a gente teve. E aqui, historicamente, claro, nos anos 90, os grupos que se reuniam aqui, alguns vinham de bairros periféricos para irem se encontrar dentro dos shopping centers e ter acesso a esse capital junto com outras pessoas que já tinham, né? Inclusive pessoas daquela época, que jogavam RPG naquela época, hoje a galera é médica, hoje a galera é jornalista, hoje a galera é concursado público de instituições que é melhor não comentar, mas assim, enfim, uma infinidade de profissões que quando você dialoga com todos eles, e a minha pesquisa fez isso, eles apresentam tranquilamente, olha, o RPG me deu potencialidades para melhorar a minha vida intelectual. Então, pessoal, se isso acontece, se de fato isso funciona dentro do RPG, por que não levar isso para as periferias? Por que não pegar aquela galera mais jovem e tentar introduzir isso de uma maneira a respeitar também o conhecimento da pessoa, né? Não basta chegar lá e querer colonizar a galera, mas tem que ter uma abordagem diferenciada. E isso é uma preocupação que os educadores do RPG no Brasil têm, né? Existem outros momentos que vocês vão acompanhar também, outras falas, de um grande grupo de profissionais educadores do Brasil que continuam tentando encampar essa briga. Mas essa briga também deve ser valorizada para a galera que está na periferia. Então, essa é a missão dessa fala de hoje, né? De maneira geral. Bom, Raoni, beleza, tu está falando um monte de coisas aí, parece que isso pode ser reproduzido, que essa tua perspectiva, se alguém quiser tentar fazer a mesma tentativa de encontrar essas respostas no Rio é possível, em São Paulo é possível, em Minas Gerais é possível, com certeza é possível. Então, essa minha fala, ela é científica na medida em que se você espectador, tentar fazer a mesma pesquisa em outras partes do Brasil, você conseguirá certamente. Porque o respaldo que está por trás dela, e aí eu vou puxar aqui um filósofo, né, que é o Karl Popper, que ele vai dizer o seguinte, olha, a realidade não está no que a gente consegue dizer que é o verdadeiro. A realidade está no que a gente não conseguiu provar que não é verdadeiro. Então, imagina, eu estou dizendo para vocês e desafiando as pessoas, inclusive, a que digam o seguinte, olha, não é possível dizer o que você está dizendo. Não é possível você afirmar que as pessoas que têm acesso a esse produto são pessoas que têm uma capacidade financeira maior, são pessoas que os pais geralmente têm umas profissões definidas, né? E não são trabalhadores de uso braçal da sua energia, que é a maioria da realidade dos brasileiros até hoje, entende? Então, a perspectiva da fala, ela vai se complementando, porque, tipo assim, quem pode dizer que é o contrário? Quem pode chegar para mim e dizer, olha, não é verdade que o povo da etnia branca é a galera que tem mais acesso a esse produto? Quem pode dizer o contrário? Quem pode dizer que os mais atingidos não são os homens? Quem pode dizer o contrário? Né?
Então, essa pesquisa ela vai se complementando com várias outras falas que deixavam as lacunas. Então, o meu trabalho é na perspectiva de preencher esses buracos das pesquisas acadêmicas do Brasil, considerando a sociabilidade, né, a questão social, a economia e o acesso do letramento. Então, assim, espero que vocês estejam compreendendo. Se tiver alguma coisa aqui nebulosa, pessoal, pode falar aí, pode perguntar, fiquem à vontade. Não só hoje, mas também em outros momentos. Vocês vão poder acompanhar essa fala também. Então, retomando, pensem no potencial que ele tem, esse produto, e quantas pessoas ele pode atingir. Né? E por que eu disse Terra da Luz? Porque a ideia de Terra da Luz é justamente garantir o acesso às pessoas que ainda não foram atingidas por essa perspectiva. E aí tem duas brincadeiras. Tem a brincadeira da originalidade do pensamento brasileiro, né? Em especial cearense, que é quando você deixa de ter, inclusive, a escravidão no setor nordestino, né? Em especial com o Ceará, por isso a alcunha de Terra da Luz. E Terra da Luz por brincar com a questão de você atingir um nível de consciência de pessoas ainda em pleno século XXI. E quando eu digo Terra da Luz, eu brinco também com o lance das iniciativas pioneiras da cidade envolvendo o RPG. Como, por exemplo, os primeiros trabalhos de fanzine do Brasil que falavam sobre RPG, né, os desenhos em revistas pessoais, né, revistas de grupo, são cearenses, do artista plástico JJ Marreiro. Né? E na sequência com a ajuda do colaborador Fernando Lima, que além de ser desenhista também era jogador e mestre de RPG nos anos 90. Né? Inclusive esses dados estão aí registrados nas antigas revistas conhecidas nacionalmente, né? Que eu não vou mencionar porque ainda algumas delas ainda existem. Tá? Mas vocês podem acompanhar esses dados em outras palestras que eu já falei. E além disso, iniciativas de grupo que incluem mulheres, né? Que é uma coisa difícil, né, de se ver, mas nos últimos tempos tem melhorado bastante. Né? Na própria internet vocês têm aqui o pessoal do @Mulheres Tabuleiristas, que está participando também do Diversão Offline no dia de hoje, que vocês também vão poder acompanhar. Mas veja, a questão é a gente perceber que tem essas coisas que podem ser trazidas para a discussão. E aí quando eu procuro os lugares para a gente comentar, para a gente poder falar, é pensando que tem essas diferenças, elas devem ser tratadas. Tudo bem? Aonde? Quando começou? Aí passando um pouco para o histórico da Terra da Luz, né? Já que a gente falou disso. Tem grupos ainda hoje em atividade em Fortaleza? Tem. Minha pesquisa não é só histórica, né? E ainda que seja histórica, eu posso falar naturalmente dos grupos atuais. Mas a perspectiva é sempre de pensar nos pensamentos históricos anteriores, né? Que é o que dá embasamento para a minha fala. Então, o que acontece? Dentro dessa pesquisa, né? A gente tem Tá só passando aqui um carro de som. Peço desculpas aí a vocês. Mas isso é a nossa periferia, né? É o passar de carros, são as pessoas nas calçadas conversando. Que eu faço um desafio que não tem isso em bairros nobres, né? Onde eu mesmo trabalho, você não vê pessoas sentadas na calçada conversando. Por quê? Porque as pessoas lá não têm condições porque vivem envoltas numa atmosfera de medo, né? E aí eu posso entrar em outro detalhe, mas o medo é provocado, né? Literalmente o medo é feito para que as pessoas não se encontrem. E aí é um capacitor do RPG, né? As pessoas podem se encontrar. Então já imaginou as pessoas deixando de se encontrar somente nas suas casas, no ambiente doméstico e também se encontrando de novo depois dessa pandemia em lugares periféricos? Então já pensou se a gente substituísse os shopping centers, que são lugares de consumismo pura e simplesmente, e a gente se encontrar em associação de moradores, em bibliotecas públicas do bairro? Já pensou como seria interessante, né? Então, a ideia é pensar nisso e tentar aplicar isso, né? E trocando ideias com o pessoal do Rio, de São Paulo, né? E de outras figuras, inclusive de Minas Gerais. Eu tenho tentado fazer esse contato e quando voltarmos à normalidade, se isso for possível, né? Levar essa perspectiva também para os outros encontros, né? Não, repito, não é que a galera atual não faça,
mas é porque a galera atual, ela tem essa perspectiva do encontro que se torna mercadológico também, né? A grande divulgação dos seus encontros, em certa medida, tem uma relação mercadológica, porque precisa atingir um público, uma expectativa de público do shopping center, né? De livraria. Então, tem que ter esse cuidado e abrir, cada vez mais expandir, certo? Pessoal, se tiver tudo bem, podem dizer aí se tiver alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade. Enquanto isso, se não tiver, eu vou metendo bronca aqui, vou continuando a falar, tá? Então, assim, começa nos anos 90, né? Fortaleza recebe toda essa capacidade aí do tal do RPG nos anos 90. E repito, o RPG é um produto tão importante e às vezes a gente esquece que ele dá base a muita coisa da produção da cultura pop de hoje. Cinema, filmes em geral, seriados, jogos, né? Que as pessoas não entendem ou não lembram que eles são oriundos da ideia inicial do RPG, né? Que começou nos anos 74, né? Oficialmente, mas o jogo em si ele já é pensado desde os anos 60, se você pensar bem, tá? Mas após ele ser lançado, ele chega, né? Ele vai se espalhando pelo mundo a partir dos anos 80. E em Fortaleza, como eu disse antes, chega com a galera que tem condições financeiras de viajar, né? De sair para o exterior, de voltar para Fortaleza quando voltam, né? Dentro das escolas particulares aqui da cidade, é onde esse produto vai ser trocado, vai ser conversado, né? Alunos de escolas particulares, e aí eu vou tomar licença de falar, como por exemplo o Colégio 7 de Setembro, Colégio Farias Brito, que são colégios de nível, né? Colégio Cristos, dentro da cidade de Fortaleza, que são colégios de pessoas de nível financeiro mais abastado. E aí, essa galera que já inclusive sabe ler em inglês, eles vêm para cá e começam a discutir com seus amigos. E depois de um tempo é que as livrarias começam a vender esses livros aqui na cidade de Fortaleza, ainda em inglês, portanto, continua a configuração de uma galera que só sabe a comunicação em inglês, quem não souber ainda não está atingido por isso. E somente nos anos de 96 é que começa, 95, 96, é que começam os produtos a serem vendidos na linguagem da nossa língua mãe, que é o português, né? Então veja, quanto tempo se passa até que os próprios produtores comecem a vender em português. E de lá para cá, a produção em língua portuguesa, né, ela não para mais, dos anos 96 para cá. Os encontros que haviam sido realizados em Fortaleza inicialmente, como eu falei, dentro de shopping centers. Shopping centers em áreas privilegiadas da cidade. Eu gostaria hoje de colocar algumas imagens, mas como o recurso do Instagram não permite, então eu não vou poder colocar, lamentavelmente. Mas eu tenho imagens sobre isso, né, apresentação, que vocês podem acompanhar também nas outras falas. Eu vou deixar, gostaria que vocês, se pudessem depois, olhassem as outras falas, no próprio YouTube também, e na plataforma Twitch tem essas duas plataformas, tem muitas falas com muitas imagens, eu apresento todos os dados. Pelo Instagram não dá, é impossível fazer isso aqui, pelo menos por enquanto, para mim, né? Então vamos lá. Nos anos 90, esses eventos, né? Nós tivemos 7 eventos na cidade de Fortaleza, a partir dos anos de 95, né? Os dois primeiros grupos da cidade de Fortaleza, né? Materialmente falando, que eu consegui fonte como historiador, né? De pesquisa, de ir lá, olhar os jornais, fazer contato com pessoas do Brasil inteiro, elas são dos anos de 96, e aí nós tivemos 2 grupos. Quais são os grupos? Os grupos Sociedade do Dragão, em segundo lugar, porque até então ele figurava como o primeiro lugar, e mais recentemente, com buscas e mais contatos com o pessoal do Rio de Janeiro, né, a galera do RPC, que é o Role Playing Club. Então, os 2 grupos iniciantes da cidade de Fortaleza, oficialmente, né, reconhecidos e materialmente documentados, são esses. E aí agradeço sua presença, meu caro Estênio. Obrigado por estar aqui comigo nessa manhã. E aos demais também. Alguns nomes que eu não reconheço, não estou reconhecendo, tem alguns nomes aqui. Mas tá a Maristela, tá a Márcia Souza, tá a Adriane, enfim. Obrigado a todos vocês, pessoal do Ataque da Oportunidade. Então vejam,
Esses dois grupos iniciam esse processo na cidade. E esse processo, ele não tem mais fim, porque ele vem até os dias de hoje. Obviamente, respeitando a pandemia, nós tivemos um interregno, né? Um intervalo em 2019. Então, esse intervalo necessário. Mas de lá para cá teve o quê, Raoni? Olha, nós tivemos ainda na cidade de Fortaleza a galera do Círculo Branco, pessoas que se reuniam para jogar de forma doméstica na cidade 2000, no bairro do Dionísio Torres. Tivemos também o pessoal, os doentes dos dados. Nós tivemos o pessoal do Rei Jacross. Nós tivemos o pessoal do Sabá, né? Então, assim, nós tivemos o pessoal do Sindicato Maldito, que diríamos assim, o terceiro grupo documentado da cidade de Fortaleza, que já faziam as suas lives, né, de vampiro. Então, assim, pessoal, é um grande mundo. Figuras que vêm do exterior para morar aqui e mexem, né? Fazem uma algazarra narrativa aqui com a galera de Fortaleza, que é um empresário do setor de entretenimento, que é o Rodolfo Trindade, né? Os comerciantes desses produtos, na figura do Silvio Amarante, na figura do João Batista de Moraes, né? Do Davis Garcia. Então, são figuras que estão presentes ali, o Alzir da Fanzine, que também vão vender esses produtos enquanto Fortaleza está ali dos anos 90, né, na virada do milênio, né, e vão trazendo os produtos até essa nossa década de 2020. Tá? Então, assim, vejam, a riqueza de detalhes que não dá para expressar apenas dentro dessa 1 horinha na live. Mas a live, pelo menos, fica o registro e para que todos entendam, né, qual é a intencionalidade dessa fala. E aí eu não cheguei a comentar com tanta profundidade sobre o efeito que o próprio produto vai causar, digamos assim, na mente, né? Na mente dos, vamos dizer assim, dos consumidores jogadores. E esses caras que vão ser atingidos, né? E eles é que vão espalhar, né? Ou, por que não dizer, espelhar com as capas duras dos seus livros, né? Reluzentes ali com o verniz, né? A lombada toda bonitinha, bem guardadinhos. Eles vão espelhar quando andarem com o seu livro, né? Debaixo do braço. Andando com o seu livro debaixo do braço, em qualquer lugar, e as pessoas veem ali a capa do desenho, né? Do dragão reluzente, enfim. E ali vai chamar a atenção de outras pessoas mais jovens. Que por mais que a gente saiba da necessidade de uma capacidade de abstração ou de uma perspectiva de futuro, né? Imaginar como será se eu investir meu tempo agora para ter um recurso melhor no futuro, que às vezes é o que falta para a galera entender e praticar para a sua vida. Mas lembrando, quem são os verdadeiros potenciais para isso? As pessoas atingidas pelo RPG. E não só eles, mas porque eles fazem parte de uma lógica que impera no Brasil, que é a lógica da alfabetização e da criticidade, que é vista em poucas camadas sociais. Ainda que tenham exemplos heróicos, né? E ainda que tenha exemplos de pessoas que saem das camadas periféricas, eles são os verdadeiros batalhadores, né? Eles são os verdadeiros heróis de uma epopeia, né? Por quê? Porque são os caras que vão sair das suas regiões de origem, né? Mais humilde, e não vão deixar barato para quem tem aquele livro original e que acha que somente ele tem o poder da fala, o poder da imaginação, o poder da capacidade de abstração que um periférico não teria, né? Então Fortaleza, neste sentido, acaba subvertendo um pouco dessa lógica. Não tanto, mas acaba subvertendo um pouco, quando a gente sabe das possibilidades que esse produto tem. E aí sempre me refiro ao RPG como um produto cultural, né? Como o livro o é, como o cinema o é, né? Onde você tem uma lógica de pensamento direcionada para um consumo do produto. Mas, repito, qual tipo de consumo desse produto eu desejaria? Eu desejaria aquele que atinge cada vez mais um público não atingido anteriormente. Pessoal, se dirigindo um pouco para o final, para não ficar uma fala muito repetitiva, até porque seria muito bacana mostrar para vocês as imagens da pesquisa, mas pelo Instagram não é possível, né? Eu gostaria de dizer para vocês que acompanhem também as outras falas dos colegas que ficarão gravadas, né? Eu soube que ficaram gravadas nos seus
devidos Instagrams, né? Como do professor Arnaldo também, que é um grande colega do grupo Ludus Magisterium. Gostaria de dizer para vocês que acompanhem também a fala dele, é uma fala sempre muito bem embasada, tá? Acompanha os outros eventos do Diversão Offline, lembrando que Diversão Offline vai ter uma presença ainda física no mês de novembro lá no Rio de Janeiro, mas eu falo de Fortaleza. E quando for a nossa vez em Fortaleza, certamente estaremos prontos, né? Os encontros estão ocorrendo também de maneira virtual, certo? Na cidade, ainda usando as plataformas do Discord, né? Usando as plataformas do Roll20, do Foundry, do Fantasy Grounds, etc, né? E aí, não esquecer também de fazer os agradecimentos, né? Para a gente ir para esses minutos finais. Então, se vocês me permitem, os agradecimentos que eu farei hoje, não vou nominar exatamente as pessoas, né? Mas vou nominar os grupos, que fica mais fácil de atingir a todos. Então, nós tivemos a galera do RPC, nós tivemos a galera da Sociedade do Dragão, nós tivemos a galera do Círculo Branco, tivemos a galera do Sindicato do Crime, tivemos a galera do Sabá, do Rage Across, tivemos a galera do Vila, tivemos a galera do Covil do RPG, tivemos a galera do RPG Urbano na cidade de Fortaleza. Bom, eu gostaria de ficar mais tempo, mas fica muito enfadonho só ficar falando e não mostrar nada. Então, eu sinto uma pena também, Stênio, obrigado aí. Mas vocês continuarão vendo minha fala, continuarão me ouvindo, né? Tem muita coisa para vocês precisarem. Dê uma olhadinha na minha rede social que eu mostro para vocês os links dos vídeos já sobre essa pesquisa. E devo dizer o seguinte, o principal objetivo de quem é consumidor, jogador e jogador do RPG não é pura e simplesmente ficar no seu confortável ambiente, né? É necessário também que a gente consiga espalhar essa mensagem. E repito, uma mensagem não de colonizadores, mas uma mensagem de quem abraça os grupos, de quem acredita e age no coletivo, tá? Para a gente não ficar somente dentro das mídias virtuais, acompanhando as transmissões e esquecer que existe um calor humano. E se a gente não pôr em prática o calor humano, a máquina da vida, o sistema da vida vem e nos, desculpe a expressão, mas ele nos macera, né? Ele vai nos massacrar. Então, que utilizemos esse potencial que o RPG tem para melhorar a nossa educação, atingir públicos ainda não atingidos e também dar vazão a sentimentos de coletividade, que é o que falta bastante no nosso país. A empatia, o sentimento com o próximo. Pessoal, eu agradeço a vocês por essa manhã estarem comigo. Continue acompanhando o evento Diversão Offline e também acompanhe minhas redes sociais, né? Aqui no Instagram, @Raoni_Maciel e no Facebook, Raoni Maciel. Pessoal, um grande abraço e valeu. Até mais, hein? Tchau, tchau.